Meu amigo, minha amiga, entramos agora na uma fase de reta final do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Não temos mais tempo para ficar vendo teoria. Então, vou começar agora uma série de aulas resolvendo provas, as últimas provas da Banca Sebrasp, 25 e 24. Vai dar aproximadamente umas 600 e poucas questões, tanto dos conhecimentos gerais como dos conhecimentos específicos, tá? Você vai ver que as matérias referentes a regimento interno, por simetria, são muito parecidas entre os tribunais. Muda uma palavra ou outra, mas sempre o conceito é o mesmo. Então não se assuste se tiver questão aqui de regimento interno de outros tribunais de contas, mas é igual, porque funciona como? Lá no Tribunal de Contas da União, né, tem a referência. E por simetria, todos os tribunais de contas estadual e municipal seguem a mesma lógica, o mesmo regimento praticamente, mudando poucas coisas ali, às vezes muda uma data ou outra, mas a gente vai ficar ligado nisso aí. Então, meu nome é Gustavo Sidney. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se gostar do vídeo, dá o like aí. Agora é mão na massa. Nós vamos resolver agora a prova do TCMS. São 100 questões. E eu vou tentar ser o mais breve possível, falando o que é mais importante. Ok? Vamos lá então. Questão número 1. Nos termos da lei orgânica do Tribunal de Contas, né, do Mato Grosso do Sul, monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo tribunal para. E aí? Qual você marcaria aí? Dá um tempinho para você pensar. Beleza. Vamos analisar agora. A resposta, letra E. Verificar o cumprimento de suas deliberações e os resultados deles advindos. Monitoramento, pessoal, dentro do Tribunal de Contas Estadual e também do TCU, a gente tem alguns instrumentos de fiscalização. O monitoramento é um deles. E cada instrumento tem uma prerrogativa. A inspeção é a coleta de dados preliminares, que seria a letra A. Auditoria avalia o desempenho e examina a legalidade, são alternativas B e C. Investigação supre omissões, lacunas, né? Então, um monitoramento é o instrumento de fiscalização que verifica o cumprimento das deliberações do tribunal e os resultados deles advindos. Vale ressaltar que o monitoramento é um instrumento de fiscalização, né? E a função de controle, tá? Finalidade do monitoramento é verificar o cumprimento das deliberações do tribunal e o resultado delas advindos, acompanhamento contínuo, monitorar a implementação daquilo que foi pedido, tá? Ou seja, das deliberações. O que é deliberações do tribunal? É o que o tribunal pediu para determinado órgão fazer, entendeu? Então, as outras alternativas quer dizer em respeito a outros instrumentos fiscalizatórios, tá bom? Questão 2. Segundo a lei orgânica do TCMS, a auditoria pode ser utilizada pelo tribunal para. Agora, ela está cobrando o que é auditoria, tá? E aí?
conforme a gente já viu. Gabarito. Cadê? Examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, bem como avaliar o desempenho de órgãos, entidades e programas governamentais, conforme a gente tinha visto ali, né? As demais opções aqui quer dizer respeito a outros instrumentos de fiscalização. Vamos lá. Auditoria é o instrumento mais completo de fiscalização, abrangendo legalidade, legitimidade e desempenho. As características da auditoria, né? Examina a legalidade, conforme a lei, examina a legitimidade, conformidade com o interesse público e avalia o desempenho, eficiência, eficácia e efetividade. Abrange órgãos, entidades e programas. Ou seja, a auditoria é o programa mais completo, tá? O instrumento mais completo de fiscalização. O monitoramento, a gente viu que é para verificar o cumprimento das deliberações, né? Então, monitoramento e cumprimento das deliberações. Auditoria examina a legitimidade, tá? Avalia o desempenho, abrange órgãos, entidades, programas. E a inspeção, a gente viu ali também que é o levantamento inicial, né? Coleta preliminar, um diagnóstico ali, né? Você ir lá, ver o que está acontecendo, né? Conforme a lei orgânica, uma das finalidades do acompanhamento, instrumento de fiscalização utilizado pelo tribunal é. E agora, a gente já falou do monitoramento, já falou da expensão, já falou da auditoria, faltou o acompanhamento, né? Como o próprio nome diz, né? Examinar ao longo de um período pré-determinado a legalidade e a legitimidade dos atos sujeitos ao seu controle. Então, tem que ficar esperto, porque também quer dizer respeito à legalidade e legitimidade. Porém, examinar ao longo de um período pré-determinado, tá? É concomitante ali a execução. Então, fica ligado aí. Mais um a gente agora manjamos, que é o acompanhamento, examinar ao longo de um período pré-determinado a legalidade e a legitimidade dos atos, tá? Fundamento, né? O acompanhamento é o instrumento que examina atos de gestão em período pré-determinado, verificando legalidade e legitimidade. As características do acompanhamento. Período pré-determinado, não é contínuo. Por isso que não é quando a gente fala de um acompanhamento concomitante do início ao fim, né? Ele tem um período para começar e para acabar. Examina quanto a legalidade, a legitimidade, não se limita apenas a pessoal e é mais específico que a auditoria. Questão 4. Em relação às funções constitucionais dos tribunais de contas, assinale a opção correta. A função corretiva inclui ações como a emissão de determinações e recomendações aos órgãos jurisdicionados, fixação de prazos, adoção de medidas cautelares e sustação de atos irregulares. Esse que está certinho aqui, né? Função corretiva inclui ações como emissão de determinações e recomendações aos órgãos jurisdicionados, fixação de prazo, ok, adoção de medidas cautelares, ok, sustação de atos, ok. Se falasse que era sustação de contrato, estava errado, né? Mas a sustação de atos, tá ok. Letra A, já nosso gabarito. Letra B, função de ouvidoria não guarda nenhuma relação com o controle interno. Não, né? A ouvidoria recebe denúncias, né? Recebe propostas de melhoria, tudo, né?
intrínseco, controle interno. No desempenho da função sancionadora, não é preciso observar o contraditório e a ampla defesa. Isso é bobagem, né? Porque se eu estou sancionando, eu estou aplicando uma punição, uma advertência, alguma coisa, eu tenho, por lei, né? A Constituição, inclusive, é obrigado a todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa, né? A função fiscalizadora não engloba os registros de atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias. Fiscalizadora não engloba o registro de atos de pessoal e concessão de aposentadoria. É bobagem, né? Porque é a principal função aí do Tribunal de Contas, né? Analisar para fim de registro, né, os atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria. E aí, desempenho da função judicante ou julgadora depende de aprovação do Poder Legislativo. Aqui a gente tem que ficar esperto, porque o Tribunal de Contas não exerce função jurisdicional, porque é competência exclusiva lá do Poder Judiciário. Mas, pela doutrina, o tribunal exerce função judicante quando é pré-julgamento de tese e não de ato concreto, tá? De sua competência. Uma resposta da 3. E o acompanhamento é instrumento que examina atos de gestão e período de... A gente já viu isso aqui. É a resposta da 4. A função corretiva é aquela que busca corrigir irregularidades através de determinações, recomendações, prazos e medidas cautelares. A ouvidoria, sim, se relaciona com o interno. Função sancionadora deve observar contraditório. Função fiscalizadora, sim, engloba registro pessoal e aposentadoria. E função judicante é independente, não depende de aprovação legislativa. Acho que nessa prova mesmo vai ter uma questão que fala sobre pré-julgamento de tese e não de ato concreto. Né? A hipótese que o Tribunal de Contas exerce essa função judicante. Mas não se confunde com a função jurisdicional, tá? Questão 5, vamos lá. O base no disposto do regimento interno do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, assinale a opção. Bugou aqui. Assinale a opção correta a respeito das consultas formuladas a esse tribunal. Respeito de consulta. É uma das funções, né, do Tribunal de Contas é receber consultas dos seus jurisdicionados. Né? Vamos lá. Resposta. Bom, vocês marcariam aí. Compete ao relator fazer o juízo de admissibilidade de consulta. Não é o relator, né? O relator recebe depois que a consulta já está pronta, se for de competência dele. No processamento da consulta, não há manifestação do Ministério Público de Contas. Não, a gente vai ver, mas depois que o Ministério Público tem a função de manifestar durante a consulta, a solução da consulta formalizada no parecer C, ou seja, parecer conclusivo, constitui-se em pré-julgado de tese e não de fato concreto. Essa é a nossa resposta. Eu sabia que tinha uma questão nessa prova disso aqui, que é onde ele exerce a sua função judicante. Tá? D. Apenas os chefes dos poderes do Estado do Mato Grosso do Sul podem formar consulta. Não, né? A gente vai ver que tem vários legitimados a formular consulta.
É admissível consulta sobre um caso concreto. Não é só é admissível consulta contra pré-julgado de tese, e não de fato concreto, tá bom? Nota isso aí, tá caindo demais nas provas do Sebrasp, tá? E vai cair do Minas Gerais também. Vamos ver a resposta bonitinha, como que tá. Olha lá, resposta correta, né? É C mesmo. A solução da consulta formalizada no parecer C, conclusivo, né? Constitui-se em pré-julgado de tese e não do fato concreto. Fundamento. O parecer C é pronunciamento consultivo sobre questão de tese jurídica, não sobre caso concreto específico. Ou seja, o que quer dizer isso em tese jurídica e não em caso concreto? A consulta é só sobre a aplicação da lei, é um parecer sobre a tese jurídica, sobre como você deve interpretar aquela lei, e não sobre caso concreto, que seria já algo que aconteceu, né? Uma ocasião. Então, o Tribunal de Contas não julga isso, tá? Somente a aplicação, como deve ser aplicada a lei, e não um caso concreto. Característica do parecer conclusivo: pré-julgado de tese, não de fato. Orientação geral sobre interpretação legal, ou seja, interpretação da lei. Vinculante para casos futuros, não decide caso específico e não admite consulta sobre caso concreto. Pega essa visão aí, muito importante essa questão. Vamos lá. São 6. Acerca da estrutura do tribunal, conforme disposto em sua lei orgânica, assinale a opção correta. Escola Superior de Controle Externo, auditores de controle externo acompanham a auditoria. Não, né? O Ministério Público de Contas integra a estrutura. Está vinculado? Não estava vinculado à presidência. A estrutura funcional do tribunal é formada exclusivamente pelo corpo de... Não é exclusivamente. Só sobrou aí, né? O Ministério Público de Contas atua como instituição essencial à atividade de controle externo? Sim, é C, né? Aí, não tem muito o que ver. O Ministério Público de Contas não integra a estrutura interna do Tribunal de Contas, mas atua como instituição essencial e independente ao controle externo. Todo Tribunal de Contas tem um Ministério Público de Contas lá. E esse Ministério Público de Contas, ele atua como órgão independente lá dentro, né? Ao controle externo. Porém, ele não tem autonomia própria, né? De patrimônio e essas coisas. Ela é vinculada ao Tribunal de Contas. Então, tanto é que quando vai lá fazer a lista, né? O membro do MPC está lá. É corpo deliberativo, a estrutura dos tribunais de contas, né? Esse caso do Tribunal de Contas da MS também é análogo aos outros tribunais, né? É corpo deliberativo, que são os conselheiros, né? Que são os que deliberam, né, sobre os assuntos. A presidência, que é o órgão executivo, né? A auditoria, que é técnico, mas não se confunde com os auditores de controle externo, que são servidores, né? Aqui são substitutos de conselheiros, né? E o MPC, que é instituição essencial e independente do tribunal. Vamos lá para a próxima questão. Com base no Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas, aprovado pela resolução, assinale a opção correta. Economicidade consiste na alternativa mais racional para a solução de determinado problema, considerando-se preço e qualidade. Aqui ele quer saber, tá? E isso serve para todos os tribunais também. Igual eu já disse no início da aula, tudo que a gente vê aqui é
por simetria também para os outros tribunais. Ele quer saber aqui se você sabe a respeito dos 3, 4 S ou 5 S lá da auditoria operacional, eficiência, eficácia, atividade, né? Daí dentro ali tem gente que lista 5 ou tem gente que fala que está dentro da eficácia ali com a efetividade e tal. Mas vamos ler aqui. Economicidade consiste na alternativa mais racional para a solução de determinado problema, considerando-se preço e qualidade. Já é de cara a nossa primeira alternativa, porque falou preço, qualidade, estamos falando em economicidade, né? Não só preço e não só qualidade, a economicidade ela balanceia aí, né? O custo-benefício. Efetividade, vamos ver os erros das outras. Efetividade corresponde ao grau de realização dos objetivos da meta? Não, né? Efetividade é os outcomes, né? Que é o quanto alcançou. Uma coisa efetiva é diferente de uma coisa eficaz, né? Auditoria operacional é uma avaliação independente e objetiva em que verifica se ações do governo estão sendo executadas com economicidade, eficiência, mas não tem escopo de aperfeiçoamento. Aqui, o erro é só no final, porque é a definição clássica de auditoria operacional, que ela avalia independente e objetivamente em que se verifica ações do governo, né? Estão sendo executadas com economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento dessas ações. Então, aqui é o erro, tá? A auditoria operacional não pode ser parte de uma auditoria combinada. Pode sim, né? Pode combinar operacional com conformidade, operacional ou combinar 3, inclusive. Né? Olha lá. Economicidade é o conceito de combinar racionalidade, preço e qualidade na busca da melhor relação custo-benefício. Falou, economicidade é custo-benefício. Agora vamos para o conceito de desempenho, né? Economicidade, olha lá, eficiência, uso otimizado de recursos, efetividade é o grau de realização de objetivos e metas. A auditoria operacional verifica os três S, né? E busca aperfeiçoamento. A questão 8. Acerca da proposta de encaminhamento, prevista no manual de fiscalização aprovado pela resolução, assinale a opção correta. Antes da gente responder isso aqui, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Na discursiva do TCMS, no parecer técnico, tinha tudo a ver com essas questões de auditoria. Auditoria ali da proposta de encaminhamento aqui, ó, que era que você tinha que era um dos quesitos da peça técnica, um tipo de auditoria. Então, tudo isso aí, ó, a banca, ao longo da prova, vem dando sinais do que ela vai cobrar na discursiva. Então, é de vamos supor, uma dica boa, logo após que você saiu da sua prova objetiva, você vai fazer a discursiva à tarde, você debater aquelas questões que você ficou mais cabreiro, assim, ou principalmente se você acha que você errou ou não, bate ali com os colegas que estão ali no intervalo e tal, busca ali, pesquisa na internet, porque provavelmente vai vir na discursiva algo que caiu nas objetivas. Isso aí não é eu que estou falando com achismo, não, isso aí é dado. Várias provas do Sebrasp vêm as coisas que caem na objetiva e depois caem na discursiva também, tá? Vamos lá. Então, o que é
está previsto na proposta de encaminhamento, né, do manual? Essa questão muito grande, eu vou direto aqui na resposta, que é as proposições deverão ser extraídas exclusivamente da matriz de responsabilização, sendo dispensada a matriz de achados. Questão a um grau difícil, né? Vamos analisar ela. Pô, cara, eu já errei. Você é a B. Proposta de caminhamento é a seção do relatório. Eu vi que estava esquisito aqui, ó. Dispensado matriz de achados. Você não dispensa matriz de achados, né? Porque ela é relacionada com quem faz, né? Artigo 4. A proposta de encaminhamento é a seção do relatório de fiscalização na qual a equipe fiscalizada enumera as propostas, medidas preventivas, corretivas, processuais ou materiais para avaliação. Óbvio, né? Eu que fui apressado aqui, como eu já fiz essa questão, né? Inclusive fiz essa prova lá, na bobagem que achei que era a resposta aí, eu falei, nem vi as outras, né? Mas não é, essa aqui mesmo. Ó, então, quando a banca pede uma proposta de uma peça técnica, você tem que aí pede a proposta de caminhamento, você deve sugerir isso aí. Medidas preventivas, corretivas, processuais ou materiais e avaliação pelo relator colegiado. Então, ali uma pancada de ponto na prova lá, quem não colocou, zerou essa parte. Agora sim, questão 8. Características obrigatórias de uma proposta de encaminhamento são medidas específicas e não genéricas. Referência aos achados é obrigatória. Aprimoramento de controle, se necessário, né? E fundamentação em matrizes de achados. Não pode excluir a matriz de achados. Beleza? Bora para 9. Em relação à matriz de responsabilização, assinale a opção correta de acordo com o manual de fiscalização aprovado pela resolução. Nessa matriz, os responsáveis por irregularidade devem ser identificados mediante sua qualificação, período de exercício no cargo, sem necessidade de incluir eventuais responsáveis solidários. Não. Todo mundo que é responsável, inclusive os solidários, devem constar na matriz de responsabilização. Essa matriz deve ser revisada pelo supervisor e não pode ser alterada pelo coordenador. Claro, né? Sempre ela é revisada. Matriz deve ser preenchida sempre que houver achados que configurem irregularidades ou impropriedades. Essa questão, inclusive, eu acho que na prova eu marquei a C. Não é a C. Porque esse sempre aqui, ó, errou. Invalidou a alternativa. Irregularidades sanáveis não vai para a matriz, tá? É só que configuram impropriedades, tá? Nos casos de omissão, basta identificar na referida matriz o dispositivo legal ou regulamentar que atribui ao responsável a competência não exercida. Não, né? Da vez que caso de omissão não tem nada a ver. A existência de nexo de causalidade implica que o agente não pode ser responsabilizado pelo resultado. Essa é a questão. Resposta à questão.
E, inclusive, na correção de prova, do estratégia, se eu não me engano, o professor também não marcou essa aqui, tá? Mas a resposta é essa aí. Inexistência. Porque se não tem um nexo, né? Se não tem nexo de causalidade, você não pode responsabilizar alguém pelo resultado, né? Não deixa de estar muito correta essa alternativa. Mas é porque a C é uma pegadinha da braba. Irregularidades não entram na matriz. Só o que causa impropriedade mesmo. Tá lá. Aqui, ó, período de exercício no cargo, identificação do responsável, qualificação completa, responsáveis solidários, sim, devem ser incluídos, nexo causalidade é essencial e deve ter um dispositivo legal violado, né? Não só uma simples irregularidade. 10. Uma equipe de auditoria foi designada para realizar um trabalho de relatório direto, com o objetivo de avaliar o quanto as rubricas incluídas na folha de pagamento de determinado órgão público são aderentes ao que dispõe as leis que regem a matéria. Vocês lembram lá? Relatório direto e indireto? Qual que é a diferença de um do outro? O relatório direto, quando o auditor vai lá e faz, né? E o indireto é quando a entidade manda o relatório para o auditor e ele avalia pelo relatório que recebeu. Então, vamos lá as alternativas. Esse tipo de trabalho dispensa a obtenção de evidências de auditoria. Conversa fiada, né? Porque toda auditoria, primeiro você começa com uma evidência e depois vira um achado, né? Então não tem como você dispensar a evidência. O referido trabalho consiste em uma auditoria operacional? Não, né? Operacional é em campo lá, eficiência, eficácia, atividade, melhoria, melhoria contínua e tal. Relatório direto é uma conformidade, né? O escopo da auditoria deverá incluir as obras públicas e andamentos no órgão auditado. Não, né? Seria daí uma operacional. A equipe de auditoria deve focar prioritariamente a eficiência da gestão pública. Esse prioritariamente aqui forçou a barra, né? A auditoria é de conformidade. Tá aqui a questão. Conforme já tinha matado aqui quando a gente começou a falar, né? Relatório direto. E, ó, outro indício é isso aqui, né? Ó, são aderentes ao que dispõe as leis que regem a matéria. Falou em leis, regem a matéria, auditoria é de conformidade. Mais uma vez, uma das discursivas, porque essa prova do SMS teve 3 discursivas, mais uma peça técnica. Uma das discursivas era exatamente isso aqui, ó. Eles falavam lá e a questão perguntava qual o tipo de auditoria que deveria ser utilizada. E falava que era para ver conforme as leis. E ele contava uma história bonita, tudo indicava a operacional. Aí no final ele falou assim, ao que dispõe as leis que regem a matéria. E aí a resposta correta era a auditoria de conformidade. Valia 3 pontos, só é você saber isso aí. Tá vendo como que a prova objetiva conversa com a discursiva? Isso aí, meu. Vamos lá. Vivendo e aprendendo. Vamos ver a questão, a resposta. Gabarito letra E. Auditoria de conformidade. A auditoria de conformidade verifica a aderência a leis e normas. No caso, avalia se as rubricas da folha de pagamento estão em conformidade com leis que regem a matéria.
A gente tem o tipo de auditoria, né? Conformidade, verifica a legalidade e o cumprimento de normas. Operacional, avalia o desempenho, eficiência, eficácia. Falou em desempenho, é operacional. E o desempenho, você me disse, tem que ir lá no canto, ver em loco ali, né? É flexível, não é rígida, né? A gente diz que a auditoria financeira de conformidade são auditorias do tipo rígida, porque elas seguem um escopo pré-definido e não modificável. Já a auditoria operacional, ela pode ser modificada, ela é flexível de acordo com a execução da auditoria. No caso, né, o foco é a aderência às leis, conformidade, né, o tema é folha de pagamento e não avalia eficiência, né, senão seria operacional. Aí para a questão 11, acerca da responsabilidade civil do Estado e de causas excludentes e atenuantes dessa responsabilidade, assinale a opção correta. Isso aqui é o assunto queridinho da Sebrasp agora em direito administrativo. Então eu recomendo veementemente que estudem. É rapidinho de estudar essa parte. Eu preparei uma aula, eu vou gravar essa aula, porque fiz um aulão condensando tudo sobre direito administrativo, então eu vou gravar essa aula, que é importante. Mais. A existência de risco administrativo afasta a necessidade de qualquer análise do comportamento da vítima ou da presença de excludentes de responsabilidade. Não, né? Porque a gente tem lá que o risco, a teoria do risco administrativo é objetiva e tem casos de excludentes, né? Por exemplo, culpa exclusiva da vítima, né? A ocorrência de caso fortuito ou força maior exclui automaticamente, palavra perigosa aqui, a responsabilidade do Estado, independente da análise do nexo causal. Não, né? Não é automaticamente. Em alguns casos, exclui, mas não é automático. Tem que avaliar. Cada caso é um caso. Existem casos fortuitos ou de força maior em que o Estado responde independentemente, né, de análise de nexo causal. E existem casos que excluem a responsabilidade do Estado. A culpa exclusiva da vítima é circunstância que pode afastar a responsabilidade do Estado. Tem que estar certo. Caso fique demonstrada a inexistência do nexo causal entre a conduta estatal e o dano. Perfeito? Definição de o que é a culpa exclusiva da vítima. Vamos análise detalhada da resposta. A culpa exclusiva da vítima é verdadeira excludente de responsabilidade quando fica provado que a vítima causou seu próprio dano sem qualquer responsabilidade do Estado. Atos de terceiros depende de nexo causal e sempre exige análise de nexo causal. Tá? Vamos para 12. Assinar a opção correta sobre poderes administrativos, conferida à administração pública. Outro tópico que toda prova cai, poderes administrativos. Né? Poder de polícia, poder de plenar, hierárquico. Outro tema fácil de estudar e que garante questão na prova. Vamos lá. O poder de polícia, apesar dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade, não dispensa a necessidade específica de ordem judicial para ser exercício. Muita bobagem, né? Poder de polícia precisa da ordem judicial para ser exercício. É exercido, né? Poder herar justifica a avocação e a delegação de competências entre autoridades públicas.
Tá certo desde que respeitados os limites legais e interesse público. Isso aí, correto, né? Definição aqui, ó. Isso aqui é o que, dos temas entre os temas de poderes administrativos, isso aqui está no top 3, tá? Vocação e delegação. Tá junto com o poder hierárquico e disciplinar, tá? O poder disciplinar, por ser discricionário, nossa, já começou com bobagem aqui, né? Permite que a administração pública deixe de aplicar sanções a servidores, mesmo quando comprovado comprometimento. Não, né? Aí vira banzel, né? Tudo errado, né? Não é discricionário e também não permite deixar de aplicar nada, né? É responsabilidade de aplicar. E ainda sobre se o cabra não aplicar a sanção, ainda vai ser penalizado ainda, sob pena de responsabilização, se ele não aplicar. O poder regulamentar permite à administração pública inovar o aí já brincou, né? Nem vou ler, né, o resto. Inovar o ordenamento jurídico, poder regulamentar. A administração pública não inova em nada, né? Quem inova o ordenamento jurídico é somente o poder judiciário. Mesmo assim, é difícil. O poder disciplinar pode ser exercido pela administração pública em face de qualquer particular que pratique infração administrativa, mesmo que ele não tenha vínculo contratual ou funcional com o poder público. Bobagem, né? O hierárquico permite delegação, passar competência e a vocação trazer para si, sempre respeitando limites legais e interesses públicos. Definição aqui, ó. Poder hierárquico, delegação e a vocação. Polícia tem executoriedade. Poder disciplinar, obrigatório aplicar sanção. Poder regulamentar, executa a lei, não inova nada. E poder disciplinar é só sobre funcionários e servidores, né? Então, vínculo. Sobre o particular é o poder de polícia, não de disciplinar, né? O disciplinar vem da poder hierárquico. São 13. Opção correta a respeito do abuso de poder no exercício da função administrativa. Vou chamar a atenção mais uma vez. A prova do TCE Minas Gerais veio carregada de direito administrativo. Metade da prova praticamente vai ser de direito administrativo e eu aposto que quiser com vocês. Então, fica ligado. Estuda. Qualquer lei que tiver expressa lá, estuda de cabo a rabo que vai cair. Vamos lá, o que é abuso de poder? O abuso de poder na prática de ato administrativo configura vício e pode ensejar sua nulidade, mesmo que formalmente o ato esteja correto. É vício de finalidade, né? Tá certo. Vamos ver por que as outras estão erradas. A gente que praticar ato com abuso de poder responderá somente na esfera administrativa? Não. Ele responde na administrativa, na civil, na penal, dependendo do que ele cometer, né? O excesso de poder acontece quando a autoridade pratica ato dentro da competência legal, mas motivado por interesse pessoal. Não, né? Isso já é motivo pessoal, interesse pessoal já é abuso, né? O excesso de poder é quando não está na alçada dele e ele pratica o ato. Já o abuso está na alçada dele, né? Ele poderia praticar aquele ato, mas a finalidade tem que ser sempre interesse público, né? Não pode ser interesse pessoal. Então, diferença básica aí. Dentro do abuso do poder, a gente tem o excesso de poder, que é quando ele pode praticar o ato,
né? Ele tem competência legal para praticar o ato, mas ele tem que ser esse ato no interesse público, né? Não pode ser particular. O desvio de finalidade ocorre quando o agente público extrapola os limites de sua competência legal ao praticar determinado ato. Aí já não é finalidade, né? Desvio de competência mesmo, né? Finalidade é quanto ao fim, né? Ao interesse. Vamos lá. Espécies de abuso de poder, excesso de poder e desvio de finalidade. São esses dois camaradas aqui que caem nas provas. O excesso de poder ultrapassa limites de competência. E desvio de finalidade, mesma competência, mas finalidade diversa. Consequência, configura vício do ato, causa nulidade e, mesmo formalmente correto, responsabilidade administrativa, civil e penal, as três espécies. Imagina lá, o cara comete um assédio, ele vai responder. Civil, penalmente. Questão 14. Assinale a opção que corresponde ao atributo dos atos administrativos que decorrem do poder conferido à administração pública. O que são os atos, né? Lembra lá? O ato, o PAT. Vou tirar essa aqui. Os atributos administrativos é PAT. Que é a presunção de legitimidade, a auto-executoriedade, a tipicidade e a imperatividade, né? Ou atos imperativos. Então, para impor obrigações, mesmo contra a vontade do particular, ou seja, impor, imperatividade, imperar, né? Desde que haja previsão legal em interesse público, acabaria de letra C. Questão fácil, né? Mas vale a revisão, né? Dos atributos do PAT. Aqui os outros, né? Presunção da legitimidade, presume-se que o ato seja válido, originalmente, né? Executa-se sem autorização. A tipicidade é a forma determinada pela lei. Tipicidade quer dizer que a lei descreveu aquele ato, né? Então, tipicidade é vinculado com a lei. Impugnabilidade não existe nos atributos, tá? Vou pegar tudo. Vamos para 15. O que se refere às entidades que compõem a administração pública indireta. Isso aqui, né? Mais certeza que Natal. Direto para a resposta, não vale a pena perder tempo com isso. As autarquias são criadas por lei específica, ok? Possuem personalidade jurídica própria, ok? De direito público, ok? Exercem atividades típicas da administração pública, ok? É isso a definição de autarquia, não precisa ler o resto, que é tudo pegadinha, né? Isso aí tem que estar na boca do povo. Só para relembrar aqui, né? As fundações, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Se for de direito privado, né, ela é regida pelo direito privado. Se ela for uma fundação pública, é regida pela norma de direito público.
Empresas públicas, capital 100% público, sociedade de economia mista, capital misto, público e privado, né? Todas submetidas a controle estatal. Se você não lembra, revisa lá. E quando é uma empresa controlada, quando o capital, né, das empresas públicas. Vou fazer rapidinho aqui, né? Quando a empresa é controlada, ela recebe dinheiro do governo para pagar as suas contas, suas despesas correntes. Quando não é controlada, ela é autossuficiente, né? Ela recebe, ela consegue pagar. Por exemplo, Petrobras, a capital da Petrobras é majoramente as ações, o direito a voto são do governo, porém ela é autossuficiente, ela não é controlada porque ela não recebe verba pública para pagar suas despesas correntes. Pessoal, suspeita, por favor, aqui. Vamos lá para 16. A respeito de agentes públicos e de suas formas de vínculo com a administração pública. Assinar a opção correta. Também vou direto para o gabarito aqui, que é o resto é bobagem. Os agentes administrativos são pessoas físicas que exercem função pública, correto? Até aqui com vínculo e remuneração por meio de cargo ou emprego público. É isso aí, né? Definição de agente público. Agentes administrativos são pessoas físicas que exercem função pública com vínculo permanente ou temporário e remuneração. Mesário é um agente administrativo. Naquele dia ele está exercendo função pública. Vamos lá ver um pouquinho sobre agentes públicos. Agentes políticos são funções políticas. Presidentes, ministros, governadores, chefes de missão diplomática. Agente administrativo, cargo ou emprego público. Cargos por concurso, regime estatutário, né? Se for emprego, concurso, contrato é regime seletista. Então, a gente tem o cargo, que cargo público, que é por concurso e regido pelo regime estatutário, e temos os empregos públicos, que é também por concurso e o regime SLT, né? Função designada ou de caráter transitório. Função pública, né? Cargo em comissão, por exemplo. Função de confiança. 17. Considerando os mecanismos de controle da administração pública previstos no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. Os atos administrativos discricionários por sua natureza são imunes a qualquer forma de controle. Errado aqui já, né? O controle judicial permite ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo. O controle judicial não entra no mérito, tá? Pegadinha clássica. O controle legislativo é exercido exclusivamente pelo Congresso Nacional. Limita-se a fiscalização da execução orçamentária. Aqui ó, tem dois erros, né? Limita-se a fiscalização de execução orçamentária e exclusivamente pelo Congresso, não, né? Usar as câmaras municipais também. E também temos casos de exceção à regra. Não vale a pena nem falar que é tomar tempo, mas tem. Caso específico dentro dos órgãos, né? O controle interno da administração pública é competência exclusiva dos tribunais de contas.
errado, né? Exercem a fiscalização dos atos de gestão de recursos públicos. Começar que o Tribunal de Contas é controle externo, não tem nada a ver com controle interno. O controle judicial permite ao Poder Judiciário declarar nulidade de atos administrativos quando neles houver legalidade. Certo. Sem que isso represente a afronta à separação dos poderes, correto, né? O Judiciário julga contra a legalidade dos atos, mas não julga mérito. Quem julga mérito não é o Judiciário, tá? Ele só julga se aquela coisa que levaram para ele está em conformidade ou não com a lei. Certo? Bora. 18. Com relação a 14.133, assinale a opção correta. Critério de julgamento de menor preço pode ser aplicado exclusivamente para a contratação de obra e serviço de engenharia, sendo inaplicável a aquisição de bem e serviço geral. Não, né? Está errado aqui no inaplicável exclusivamente, né? Menor preço pode ser aplicado tanto para serviço geral, aquisição de bens, serviços comuns de engenharia. A licitação pública deve observar os princípios de legalidade, certo? Legalidade, certo? Isonomia, certo? Não sendo exigido o cumprimento da eficiência. Bobagem. Inex de licitação ocorre quando a administração pública decide contratar diretamente por motivos de conveniência. Está trocando o conceito, né? Desde que o valor seja abaixo dos limites legais. A modalidade de concorrência é obrigatória. Concorrência é obrigatória para todas as formas de bens comuns? Não. Independente do valor, sendo vedado a utilização de pregão. Contratação direta por INEX é admitida diante da impossibilidade de competição, correto? Como na contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica à opinião pública, correto? Extrair gabarito. Né? Vamos lá? A 1423 tem uma porrada lá de princípios. Mas para você não ficar viajando muito, lembra dos que tem na Constituição, o LIP, né? Você já mata muita questão. A INEX é mediante inviabilidade de competição. A dispensa é por conveniência, oportunidade ou valor. Né? Aqueles casos de valor lá, 100 mil para obra, 50 e veículos manutenção de veículos automotores e tal, e 50 para os demais. Né? E 50 mil. E o pregão é aplicável a bens e serviços comuns. Inclusive, o pregão é a modalidade mais utilizada no Brasil. 19. Também sobre a 14.133. Visa avaliar a conformidade dos dados e contratos com os dispositivos ao assinar a opção correta. Orçamento detalhado do custo global da obra integra o projeto básico. Porra, de cara já aqui, ó. Isso mesmo, né? Você tem que lembrar que o projeto de básico não tem nada, né? O projeto básico já... Ele só não tem o suficiente para você executar a obra. Daí precisa do projeto executivo. Mas o resto todo tem lá. Orçamento detalhado, impactos e mitigação dos impactos ambientais, estudo de viabilidade, de interesse público, tudo que você imaginar está lá. Porque também, tudo que está no outro projeto também está no projeto básico. Componentes obrigatórios do projeto básico. Descrição da obra objetivo, orçamento detalhado global, cronograma de execução, especificações técnicas, desenhos e esquemas, impacto ambiental,
materiais e equipamentos indicados. Faltou aqui o quê? Só os executivos, né? E é aquilo lá. Ah, vai botar o piso de assim, não de assim. Esse é o projeto executivo. Né? Ah, os furos é aqui, ó. É o furo da minha fundação. X, A. Esse é o projeto executivo, todo mundo sabe. Bora. Tchum. Poxa, eu vi até o gabarito. Ah, tá. Pulou aqui. Tá louco? Vai. Vamos lá. Refúgio de vida silvestre. Qual que é a resposta? Reserva da vida silvestre, segundo a 9.985, crimes das conservações, né? Tribunal de Contas do Minas Gerais não vai cair, então vou pular para não confundir a cabeça de vocês, tá? Vai cair só crimes ambientais. Que é a 9.605, essa aqui não cai no Tribunal de Contas do Minas Gerais. Vamos pular. Essa aqui já cai. Vamos lá. Por que que já deu que a aqui, mas não sei o que aconteceu, que pulou os anunciados das questões, tá? Consulta pública não é obrigatória. Tem algum bug aqui. Tudo bem. Vamos fazer uma revisão. 23. A respeito do licenciamento ambiental, conforme definido pela resolução CONAMA 237, a resolução CONAMA 237 e também a LP 140 e também a CONAMA 001 tem que estar na ponta da língua, tá? É bem provável que venha discursiva delas na prova de Minas. É uma tendência atual do SEBRAS, cobrar ambiental. Então, CONAMA 001, CONAMA 237, LP 140, LC 140, não, eu bloqueando. Tem que estar na ponta da língua. Tipo das licenças, o rito, os procedimentos para se obter as licenças, os prazos, tudo. Vamos lá. Do procedimento, lembra que tem uma distinção entre procedimento de licenciamento e o ato de licenciamento, né? Vamos ver. Ó, o procedimento de licenciamento ambiental deverá constar obrigatoriamente certidão da Prefeitura Municipal declarando que local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável e o uso e ocupação do solo. Já o gabarito já é a letra A. Isso aqui é uma exigência, né? Como se fosse quem construiu já aí, sabe lá que você tem que tirar uma licença, um alvará da Prefeitura de uso e ocupação do solo. B. Por que a B está errada? Prazo de validade constante nas licenças prévias de instalação concedidas pelo órgão ambiental competente são improrrogáveis. Mentira, né? São prorrogáveis sim por igual período, desde que não ultrapasse o máximo. Né? As licenças de operação concedidas pelo órgão ambiental competente têm prazo de validade máximo de 5 anos. Não, né? Bora lá, operação, instalação, operação e prévia instalação e operação. A operação é 10, 4 e 2. Licença ambiental é procedimento administrativo
por meio do qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. Licença ambiental é ato, não é procedimento. A construção de uma usina hidrelétrica na Amazônia, em área próxima à fronteira de outro país, deverá ter seu licenciamento homologado por CONAMA, devido aos seus impactos transfronteiriços. CONAMA não homologa nada de licenciamento, né? Vamos lá, padrão da resposta. Fundamento. Segundo a 237, a certidão municipal de documentação obrigatória, devido à ocupação do solo, né? Uso de ocupação do solo, zonamento municipal, plano diretor, se houver. Leis de parcelamento. Isso aí. 4. Certos procedimentos de licenciamento. Claro. Você vai ler a questão, você já vê se ele está falando de ato de licenciamento ou procedimento. Sinal é a opção correta. Emissão de parecer técnico, conclusivo e de parecer jurídico é etapa obrigatória do licenciamento ambiental para todos os empreendimentos? Não, né? A gente tem até licença simplificada, né? Que não precisa disso aqui. Então, não parecer técnico conclusivo e jurídico não é obrigatório, né? Para todos. Só para os mais relevantes de significativo impacto. A solicitação de esclarecimento e complementações pelo órgão ambiental competente em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados pode ocorrer quantas vezes for necessário? Não, né? Tem um limite, né? O órgão devolve uma vez e pronto. Não pode ficar eternamente devolvendo, né? Senão, não tem celeridade, né? Eficiência administrativa. C. Realização de audiência pública no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental é obrigatória para todos os empreendimentos que possam causar significativo impacto ambiental. Essa questão, se eu não me engano, eu errei ela na prova. Eu marquei essa. Porque eu vinculei que a audiência pública era com significativo impacto ambiental, mas não é obrigatório, tá? É só se pedir. D. A solicitação de esclarecimento e complementação pelo órgão ambiental competente é obrigatória quando for decorrente de dúvidas manifestadas pela comunidade em audiência pública. Essa aqui foi sacana, porque esclarecimento é dado, sim, mas não é obrigatório decorrente da manifestada pela comunidade, tá? E empreendedores profissionais que subscrevem os estudos ambientais requeridos no licenciamento são responsáveis pelas informações neles apresentadas, sujeitando-se a eventuais sanções administrativas, civis e penais. Essa é literalidade da norma e é o gabarito. Vamos lá. O empreendedor é responsável pelas informações, correto, mas os profissionais que assinam também são. Tá? Sim. Acerca de aspectos relativos ao EIA e ao RIMA, assinale a opção correta com base na resolução econômica. Essa eu errei, sabe por que eu errei? Ela era tão fácil que eu errei ela. Marquei a A. Eu vou explicar porque eu marquei a A. Eu li rápido. Eu li, em vez de
prestar atenção no que estava escrito aí aqui, que na verdade aqui é o rima. O rima não é o ia, tá? Eu errei essa questão por causa disso. É muito fácil e no calor da prova eu li rápido e errei. Mas as informações constantes no rima, não no EIA, tá? Devem ser traduzidas em linguagem acessível. Falou em linguagem sensível, ilustrado por mapas, cartas e tal, é rima, não é EIA, tá? Bem como todas as consequências ambientais e todas as implicações. E aqui foi questão de prova também, ó. Podem ser entendidas por um eleitor leigo. E as rimas são obrigatórias para todos? Não, não é para todos, eles são significativos impactos ambientais. Após a apresentação do rima, obrigatória a realização de audiência pública? Não. Depende de elaboração de EIA-RIMA, o licenciamento ambiental de projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 hectares. Está correto? Tem aqueles casos lá em que o EIA-RIMA é obrigatório e 1.000 hectares de projetos agropecuários é uma delas. Ou menores quando se tratar de áreas significativas em termos de importância ambiental, inclusive áreas de proteção ambiental. Literalidade da norma. Letra D. E aí, por que está errada? Ao determinar a execução do EIA-RIMA, o órgão estadual competente IBAMA, quando couber o município, deverá determinar prazo de recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados, não podendo esse prazo ser superior a 90 dias. Não é quase certo. Tá lá. Seis. Cerca da aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a opção correta. Essa questão foi sacana, eu acertei ela. Mas a maioria errou porque ela tem um. Eu concordo até com quem marcou a outra questão, porque aqui, ó, a norma constitucional de que não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, até aqui está correto. Está lá na Constituição ainda. Agora, só que depositário infiel, aí pelo STF a norma de eficácia contida. O que acontece? O Tratado Internacional lá de Direitos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, eliminou isso aqui, prisão de depositário infiel. Hoje, na Constituição, você só é preso por obrigação alimentícia, tá? Não tem mais prisão por dívida de depositário infiel, é só alimentícia. Ainda falou pelo STF, tá? E aí sim seria, se você pegar a lei crua, sem essa parte do STF, ficasse contido, tá correto, tá? Mas enfim, a banca não arredou, não, manteve esse gabarito aí. O que são normas de eficácia contínua e limitada, né? Ou plena? Eficácia plena é aquela norma que já entra em vigor imediato, não precisa de nada para complementar, né? A limitada é que tem a norma fala assim, lá, salvo disposto em lei, ou lei determinará tal coisa. Essa é a limitada. Que é o caso mais famoso que a gente tem, são os conselhos de classe de profissões, né? Todo mundo pode exercer profissão no Brasil, aqui no Brasil, né? Salvo aquelas que dependem de registro do conselho de classe, né? Você precisa ter uma formação e ser registrado lá. Então, nesse caso, ela é plena, porém contida, não tem uma ressalva. E a contida, ela não tem coisa nenhuma, né? Ela
lei disporá acerca, né? Ela não entra em vigor. Vamos lá. Terminou. 27. Direitos e garantias fundamentais, na opção correta. Constituição Federal de 88 estabelece que o aviso prévio, direito do trabalhador urbano e rural, deve ser proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias no termo da lei. A gente errou isso aqui. Eu acertei porque eu estudei muito para Tribunal do Trabalho também e Auditor do Trabalho, né? Acontece com isso aqui. O trabalhador, além dos 30 dias mínimos de, de, de aviso prévio, a cada 3 anos completos, ele tem direito a mais um dia. E limitado a 90 dias máximo. Por isso que aqui é mínimo 30. Pode ter mais. Tá? Vamos lá. Igual eu falei. Mínimo 30 dias, máximo 90, conforme a CLT, né? Escalonado conforme o tempo de serviço. Cada ano completo lá você tem mais um dia. Não é cada 3, não, cada ano, tá? Só fazer a conta. Se eu tenho 30 dias mínimos e eu trabalhei 30 anos, não, é 3 mesmo. Aí você vai ter mais um dia para completar os 90. Certo mesmo. Cerca da organização do Estado. Assinar a opção correta. Direto aqui, né? Isso aqui é questão fácil também. Desmembramento de municípios por meio de lei estadual dependerá de consulta prévia. Já plebiscito as populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. É a resposta. Desmembramento cai muito em prova isso aqui. Sebrasp na prova de constitucional, ela veio no basicão mesmo, que ela cobra sempre. 28. Essa resposta aqui. Né? 29. Em relação ao processo legislativo e às comissões parlamentares de inquérito, CPI. Isso aqui é tema quente, está em qualquer prova da Sebrasp de constitucional, a CPI, sempre tem uma questão dela lá. Comissões parlamentares de inquérito, né? E geralmente elas falam ali sobre quebra de sigilo, né? Vamos lá. Caso o veto presidencial, projeto de lei, seja rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta, o projeto de lei será encaminhado ao presidente da República para promulgação. Essa é a resposta. Não teve muito, né, sobre o CPI aqui, mas... foi o processo legislativo, esse aqui sobre o CPI. Mas cai muito, tá? Comissão mista, parlamentar, CMPI. Você que não sabe o que é isso aí, vai até de saber, tá? É fácil e cai muito. Foi só sobre o processo legislativo, tá? Para rejeitar o veto presidencial, tem que ser maioria absoluta dos deputados e senadores em sessão conjunta, tá? Coreba, né? Não pode vetar novamente, a promulgação é obrigatória, tá? E entra em vigor imediatamente. 30.
que diz respeito. Aí já é orçamento público. Assinar a opção correta. Ó, veio sem os gabaritos, tá? Vocês vão fazer no peito aqui. Vamos lá. Controladoria Geral da União realiza um controle externo no sistema de fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta federal. Nada a ver, né? CGU não faz controle externo de porra nenhuma. Bora lá. Controle externo de cada um dos poderes tem, entre outras finalidades, de apoiar o controle externo e exercício de sua missão institucional. Aqui, ó, tá a resposta. Marcou. Tchau. Obrigado. 31. Acerca da organização política administrativa da República. Sabe a opção correta? Essa nós acabamos de fazer. Aqui, ó. Desmembramento. Bora lá. 32. Cerca das atribuições e responsabilidades do presidente da República. Essa questão, apesar de ser fácil, foi eu caí nela, né? Porque ela tem uma pegadinha aqui e eu não li até o final. Ó, as atribuições do presidente da República são indelegáveis. Haja vista. Se eu não me engano, isso está errado, tá? Haja vista, porque. Não, é haja vista não, e não tem variação. Não pode ser haja visto, nada, né? Sempre vai ser haja vista. O exercício das funções de chefe de Estado e chefe de governo. Aqui é. Eu achava também, mas não é. Tem certas coisas que é delegável, inclusive chefe diplomático, né? E os próximos ministérios. O presidente da República, ao responder por crime de responsabilidade, ficará suspenso de suas funções a partir do recebimento da denúncia pelo STF. Então, né, tem que ser julgado primeiro, né? O presidente da República pode dispor mediante decreto acerca da organização e funcionamento da administração federal, podendo criar ou extinguir órgãos públicos, desde que não implique aumento de despesa. Se eu não me engano, eu marquei essa, mas ele não pode, mediante decreto, criar ou extinguir órgãos públicos. Ele pode cargos, desde que estejam vagos. Na vigência do seu mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Aqui é o gabarito, né? Se tivesse lido tudo com calma, não tinha errado. Isso aqui tá mais certo que o Natal, né? O presidente da República, na vigência do mandato, somente poderá ser preso em flagrante de crime inafiançável. Isso aqui era verdade até certo tempo, tá? Hoje, o presidente não pode ser preso de forma nenhuma. O que se refere ao poder judiciário e as funções essenciais da justiça, assinale a opção correta. A AGU é a instituição que diretamente ou por intermédio do órgão vinculado representa a União Judicial e extrajudicialmente. Não vou nem ler o resto, né, porque está aqui a definição do que a AGU faz, né? A AGU é basicamente o advogado da União, né? Então, confia nessa resposta. A
defesa, a AGU, né? A AGU representa a União diretamente por órgão vinculado, judicial e extrajudicial, defesa de interesses políticos federais e consultoria jurídica do governo. 34. Boa. Começar agora as questões de engenharia, meus amigos. Essa aula nós vamos até 50, tá? Eu vou cortar e fazer mais um bloco. Com base nos estudos, nos resultados físico-químicos apresentados, assinale a opção que corresponde à principal implicação ambiental do lançamento desses efluentes no corpo hídrico. Eu tenho aqui um efluente lançado por uma indústria de laticínios, onde ele fala que pH, DBO, DQO, sólidos suspensos, bastante, né? Coliforme, mais ou menos, né? O que isso implica se eu jogar esse efluente? Melhoria da qualidade do sedimento? Não, né? Aumento da turbidez da água e diminuição da penetração da luz, o que prejudica a fotossíntese aquática. Correto, né? Se eu estou jogando sólidos suspensos na água, vai aumentar a turbidez, vai diminuir a penetração da luz e vai prejudicar a fotossíntese. Elevação da concentração de oxigênio dissolvido no corpo receptor. Não, né? Vai diminuir a concentração, porque eu estou aumentando a matéria orgânica. Neutralização natural do pH da água, que favorece a vida aquática, né? Nada a ver com nada. Redução da carga orgânica, não, né? Aumento da carga orgânica. E resultado. Aqui, né? Lateral, sólidos suspensos, impacto cascata. O que é aquele impacto cascata, né? Se afeta, por exemplo, a turbidez, afeta a fotossíntese, afeta as plantas ali, e as plantas vão parar de produzir oxigênio para a água, e também vai morrer também, vai ser que a planta muitas vezes serve de alimento também, e aí vai afetar as outras cadeias, né? Não vai ter planta, não vai ter oxigênio, os peixes vão morrer por falta de oxigênio, outros animais vão morrer porque não tem planta para comer, esse é o efeito cascata, né? Bora. 35. Sinal a opção correta acerca das implicações bacteriológicas desse lançamento no corpo receptor. A presença de coliformes termotolerantes desses valores está de acordo com padrões de lançamentos em águas de classe 2, segundo normas ambientais rigorosas, que ela pegou um pouco na decoreba, mas não, tá alto, tá? Não está de acordo, não. A elevada concentração de coliformes termotolerantes indica potencial contaminação fecal. Correto, o que representa a risco de saúde pública é esse gabarito, é B. A presença de coliformes termotolerantes indica claramente a ausência? Não, né? Indica claramente que existe micro-organismos patogênicos no corpo. O que acontece? Não é necessariamente o coliforme termotolerante que vai te deixar doente, tá? É que ele indica que pode ter fezes na água. Por quê? Porque é um indicador. Não é necessariamente que aquela água está contaminada, tá? Não é ele que vai te fazer mal. Mas é um indicador que tem um indicador bom que pode existir a contaminação da água, tá? Por cloriformes fecais. A alta DBO prejudica o crescimento bacteriano heterotrófico, de modo que o consumo de oxigênio dissolvido no corpo hídrico diminui, né? Totalmente contrário, né? Uma alta DBO, ou seja, uma alta demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, uma alta carga orgânica, favorece o crescimento bacteriano, né? E de modo que o consumo de oxigênio dissolvido no corpo também vai aumentar, né? Se eu tenho mais carga orgânica, eu tenho um crescimento bacteriológico e tenho um aumento de oxigênio dissolvido na água. O pH ácido do efluente
inibe totalmente a sobrevivência bacteriana e reduz o risco de contaminação bacteriológica. Falou pouco, falou merda, né? Tá aqui, ó, só para vocês lembrarem, um parâmetro, ó, 2,5 vezes 10 a sexta, ou seja, 2.500.000, né? NMP por litro. Deve ser partes de milhões por litro, né? Indicador de contaminação fecal, ó, é um indicador, né? Ele que quer dizer isso, tá? Mas é porque ele indica que pode ter. Risco à saúde pública, transmissão de doenças infecciosas, necessidade de tratamento adequado e não atende padrões de lançamento. Vamos lá. 36. Produto obtido. Agora começa rodoviárias. Produto obtido pela passagem de uma corrente de ar através de uma massa de cimento, asfalto e petróleo. Em temperatura adequada é denominado asfalto oxidado. Acho que a maioria das pessoas acertou isso aqui por eliminação, né? Porque se está passando ar, vai oxidar, né? Então você elimina isso aqui, só sobra ela. Por quê? O que é esse tal asfalto oxidado? Melhora algumas características que você quer. Ó, sopramento de ar quente através do CAP, né? Temperatura controlada, ocorre a reação de oxidação, um aumento de viscosidade e melhora a durabilidade de adesão. Tá? Mas isso é controlado, porque não é só passar esse ar que vai funcionar. Às vezes você pode prejudicar, né? E depende do ambiente também que você vai aplicar. Né? Assinar a opção corretamente apresentada, a denominação conferida à camada de extrato cuja função é facilitar o escoamento de fluidos que atuam junto à camada impermeável. Aqui, né? Na prova eu reli isso aqui tentando achar uma pegadinha, né? Mas foi direto na B, camada drenante. Eu fiquei vendo se tinha uma pegadinha em relação à letra D aqui, ó, camada de regularização horizontal, porque ela tem um pouco a ver, né? Com o escoamento de ar, porque ela faz o abalamento ali de 2% para cada lado. Mas eu acabei marcando B mesmo, porque era mais específica, na camada drenante, junto à camada impermeável. Ou seja, eu boto a camada drenante na camada impermeável, e aí na hora que essa água bate aqui, se eu tenho uma ascensão, ela vai drenar, ou se eu boto, tem a camada impermeável por em cima, caso aconteça uma infiltração pelo revestimento, ela escoa também. O importante é que nunca chegue às camadas, né, de granulares. Porque se a água chega nas camadas granulares, eu tenho uma redução de 50% a 60% do CPR dessa camada. Então, de prova também isso aí. Ah. 38. Essa aqui, ela foi anulada, tá? Ah, não. Essa não é a próxima. Essa aqui não foi anulada, não. Essa aqui... A resposta é todas, tá? Deve contar obrigatoriamente de um projeto executivo de estabilização de imposta. Plano de locação, planilha de quantidades, que é decoreba, né? Memorial de cálculo, sessões transversais, vistas. Isso aqui é você olhar e tentar fazer analogia com o projeto, se tem ou não tem, né? Não vou explicar isso aqui não. 39. Estruturas de contenção que formam uma estrutura monolítica, cuja estabilidade é garantida através do peso próprio. Então, as estruturas são dominadas, que você tem que pensar. O peso próprio é o quê? Ou é um muro de gravidade, né? Pode ser um gabião ou inteiro de concreto, né? A resposta já estava aqui, né? Muro de gravidade. Muito
explicar isso também não. Bora. 39. Estrutura monolítica, maciça, robusta, habilidade pelo peso próprio, não necessita de reforço adicional, seção triangular. Questão 40. Clássica questão, né? Isso aqui foi para ver se o vivente estava com batimento ainda, com sinal vital, né? Que é as energias de compactação normal, intermediária e modificada corresponde a qual? É 12 para o normal, 26 para o intermediário, né? E 55 golpes por camada, um total de 5 camadas. 12, 26, 55. Gabarito. Aqui, né? Os ensaios de Proctor, nós temos que no normal são 12 golpes por camada, intermediária 26 golpes por camada, modificada 55 golpes por camada, energias crescentes, maior densificação. Densificação é caber mais coisa em mesmo espaço. 41. Projetos que envolvam obras de contenção em rocha são estruturas usualmente associadas à utilização de ancoragens de chumbadores. Grelhas ancoradas, contrafortes, 3. Placas de concreto armado e telas metálicas. Essa aqui, meu amigo, essa sim foi anulada e provavelmente foi eu o responsável por anular essa questão, porque eu achei um artigo e justamente anulei porque os contrafortes de concreto armado, eles usam sim chumbadores, mas não é usual, tá? Igual a questão falou aqui, ó. Usualmente associadas à utilização de ancoragens e chumbadores. Contraforte concreto. Tem porquê. Tem muitos casos que você não precisa usar chumbador e ancoragem. O próprio contraforte, peso próprio ali, a profundidade dele já vira fundação, então não precisa de chumbador. Em muitos casos. Né? Esse foi, e eu achei um artigo lá, coloquei no padrão, aí consegui anular. Ó, a resposta do argumento foi que podem usar ancoragens, mas não é exclusivo. E cirúrgico, né? 42. Foi anulada também. Provavelmente foi eu que anulei também. Eu elaborei o recurso dela. Passei para os colegas também. Que é errado, né? Porque qual que é o erro dessa questão? Pneu de abertura 0,42 mm deve ser utilizado na obtenção de amostra de material para determinada ação. Aqui é o seguinte, a questão não falou se era um material passante ou se era um material retido. Porque se fosse um material passante, aí sim seria a resposta preliminar da banca, que era a letra B. Não está marcado. O negócio pulou aqui, não quer arriscar mais. Tá. Seria a letra B, limite de liquidez e plasticidade do solo. Mas se fosse o material retido, seria possível a letra A, tá? A capacidade e da compactação do solo. Então, foi essa coisa que fez ela anular, tá? 43. Essa foi sacana. A banca foi sacana, porque eu acabei acertando ainda, porque tubo de ensaio, né, para tirar o grano, um recipiente muito pequeno e pouco útil, né, com compactação e caracterização de solo, né? Então, o resto a gente usa mesmo.
Tudo de ensaio não, né? Aqui, ó. Conforme a BNT, como Faris, que é para degradação de torrões, né? É o tipo moedor. Tubo de ensaio não é padrão, em laboratório de solo, né? Bandeja metálica para preparação e secagem, repartidor de amostra, quarteamento mecânico e mão de grau com borracha limite de plasticidade. 44. Conforme a ABNT, assinale a opção que corresponde ao material descartado durante o processo de beneficiamento de minérios em barragem. Isso aqui foi brincadeira de criança também, né? Rejeito, não precisa nem explicar o resto. Né? Olha lá. Parâmetro de brecha. Eu não falo para você que a discursiva matou todo mundo. Foi isso aqui, né? Eu pedia para você definir lá os parâmetros de brecha, e rolo, confusão, aqui, ó. Estava aqui na objetivo, né? Por isso que eu falo. Analisa a prova da manhã e a prova da tarde vai estar nela, tá? 45. Olha aqui, ó. Tanto é que tá lá mandava falar também que era definir o que era sedimento, modo de falha e brecha, tá? Falo para você. Prova da manhã, fala com a prova da tarde. Exemplo de modo de falha que pode ser considerado na elaboração do estudo de ruptura hipotética de barragem. Galgamento, que a água passa por cima da crista, erosão interna, que é a formação de condutos ali, o piping, e liquefação, que é a saturação do solo, e a instabilidade do maciço, gabarito, letra E, todas. 46. Aquela de ensaio NSPT também, muito de boa essa questão. Ele dava lá que na altura, ele pedia qual que era o SPT, e lá na altura estava falando lá que na profundidade de 5 metros tinha lá tantos gols, você só somava, dava 17, era a resposta. Né? Isso aqui não vou nem perder tempo nela também, fácil. O que é o NSPT? É o número de golpes dos 30 centímetros finais. Né? Você somava lá nos 5 metros que ele pedia, dava 17. 47. A opção correta acerca da execução da sondagem e da apresentação de resultados. A questão também não tinha muito mistério, né? As características das amostras de solo, tais como cor, granulometria e origem, são determinadas por classificação tátil visual e registradas nas folhas de sondagem. Essa é a resposta. Lá no ensaio, né, de caracterização de solo, a gente tem os ensaios de laboratório e os ensaios de campo. No ensaio de campo, geralmente, é os ensaios de tato visual. Você vai pegar ali, vai sentir a granulometria, você vai cheirar para ver se consegue identificar também. Se for cheiro meio podre ali, você vai identificar que é um solo turfoso. Né? Se ele for difícil de quebrar ali, você vai saber. Enfim, essa análise de tato visual e aí o ensaio do SPT é feito isso também. 47. Realizado a resposta, né? Realizado durante o campo, em campo, né? Registrado nas folhas de sondagem, cor da amostra, granulometria aparente, origem do solo, depois no laboratório. 48. Ensaios aplicados ao controle tecnológico de ligantes asfálticos, aquele utilizado especificamente para avaliar o comportamento do capo modificado por polímeros, medindo sua capacidade de deformar-se e recuperar-se após alongamento. É um ensaio. Falou em deformar e recuperar,
Ponto de fulgor é para quê? Combustão instantânea, o limite para combustão instantânea. Tá? Recuperação elástica, quilômetro, falou em recuperação elástica é deformar e recuperar-se. Nesse aqui também tem segredo, né? Gabarito, saber. Ponto de amolecimento anel e bola. Isso aqui é um teste para. Não é nem para viscosidade, né? É para. Você põe uma camada de ligante, põe uma bolinha em cima, e essa bolinha vai tentar atravessar, e ele vai até a bolinha atravessar. Né? Faz tipo um funil assim. Um amolecimento, né? De consistência. Viscosidade tem furrow, é a quantidade de ligante que passa pelo bico ali, que é o bico de furrow, né? 60 ml, o tempo você demora para encher esses 60 ml. Esse é o teste da viscosidade segundo medida de tempo, tá? E penetração é o mais tradicional, né? Da agulha. Tá aqui. 49. Em uma obra de pavimentação rodoviária foi coletado solo argiloso. Essa questão foi de CBR12 e expansão 06. Com base apenas nesses parâmetros e considerando que as demais exigências de geotécnicas foram atendidas, é correto afirmar que o solo pode ser utilizado. Aqui, essa questão, aparentemente, não tem resposta, tá? Mas recurso para tudo que é lado e a banca não anulou. Manteve o gabarito apenas em camadas subbase. O que acontece? Para subbase, a norma fala em 20% mínimo. É exigência. Tá? Mas o que eu acho que a banca deve ter levado em consideração? Ele tem, beleza, aqui, ó, um solo CBR de 12%, expansão 0,6. A expansão tem que ser menor que 1, tá? Para subbase. Menor que 1%. Mas o que acontece? Beleza, o critério de expansão foi atendido, mas o que eu acho? Você pode, por exemplo, aumentar a camada de subbase até 1 metro de espessura. Tá? O mínimo lá é 30, você pode aumentar ela até 1 metro. Então, eu acho que, dadas as condições aqui, se eu aumentar a espessura da camada, eu posso chegar num CBR de 20 com esse CBR de 12%, tá? Eu acho que foi esse o critério da banca. Não sei com certeza, mas a única resposta plausível que eu acho para essa resposta, para essa pergunta. Porque a norma diz que você pode aumentar a camada, a espessura de subbase até 1 metro. Até para economizar, perdão, para economizar material, né? De base. Vamos lá. Ó. Segundo o DENIT, né? Para a base, a gente tem que ter maior ou igual a 80%, expansão menor que 0,5. Com ressalva que para tráfegos de menor intensidade, a gente e um N menor que 5 vezes 10 a sexta, né? A gente pode ter um CBR de 60. Para subbase maior ou igual a 20, sem exceção, expansão menor que 1. Subleito maior ou igual a 2, 3%, e apenas compactado. Tá? Aí, ó. Não tem resposta, né? Mas a única resposta que eu acho que está lá. Então vamos para a última questão desse bloco. Na especificação e seleção de ligantes asfálticos para pavimentação, coexistem dois métodos principais: o tradicional, penetração e viscosidade, e o super pave. A respeito das diferenças entre esses métodos, assinale a opção correta. Eu dei uma aula lá de Guinness Super Pave, tá?
Vamos lá direto para isso aqui, tá? O método tradicional classifica por parâmetros de consistência em condições padronizadas, ok. Sem considerar clima e tráfego, ok. Enquanto o SuperPave os enquadra segundo faixas de temperatura de serviço e níveis de solicitação. Essa é a definição, tá? Acontece, o SuperPave ele é um método mais, vamos supor, determinístico. Assim, o método padrão, tradicional, ele é totalmente empírico, né? Você vai pegar padrões ali, vai multiplicar os coeficientes e é aquilo lá. O SuperPave não, o SuperPave ele já inclui parâmetros reológicos, tá? Ele é mais preciso. Tá, vamos pegar aqui, ó. Olha lá. Enquanto no DENIT, método DENIT, que é o método tradicional, parâmetros, penetração, viscosidade, ponto de amortecimento, condições padronizadas do laboratório, não considera clima ou tráfego real. Já no SuperPave, a gente tem essas classificação aqui, ó, PG 6462, PG 7610. E lá no DENIT, o tradicional, é o CAP, né? CAP 5070, CAP 8500 e aí por diante. O que o SuperPave faz? São faixas de temperatura de serviço, considera níveis de solicitação de tráfego e maior adequação às condições reais de projeto. Por isso que ele é mais preciso. Dito isso, terminando as primeiras 50 questões da prova do TCMS, na próxima aula a gente vai fazer mais 50, que são as finais de engenharia e auditoria. Tá bom? Espero você até a próxima aula. Obrigado. Até mais.